Fala galerinha do Cruzeiro, tudo bem com vocês seus lindos? Então já deixa aquele like, comenta aqui abaixo nos comentários. Galera, se você não é inscrito do canal, se inscreva por favor, você é muito importante para poder alcançar a meta dos 1000 inscritos. Sem mais conversa, bora para o vídeo. E o Michel Acef Filho começa falando sobre a situação de Paulo Pessolano. Ele pegou um jogo no julgamento contra o Fluminense e pegou 2 jogos no julgamento contra o CSA. Havia um temor, porque contra o CSA a denúncia foi mais pesada. No total, o Pessolano poderia pegar 12 jogos de gancho, acabou ficando em 3 partidas. E o Dr. Michel Acef Filho fala sobre esses julgamentos hoje no STJD. Para falar um pouco sobre os julgamentos de hoje envolvendo o técnico Paulo Pessolano. Enfim, o resultado ele foi positivo dentro das circunstâncias. Acho que o STJD, a Justiça Desportiva, conseguiu compreender que a denúncia sobre o primeiro caso, envolvendo o jogo contra o Fluminense, era uma denúncia que estava muito frágil. Alguns elementos ali que eram necessários para que possibilitasse a ampla defesa não estavam presentes, então isso foi explorado por nós na defesa, pela defesa do Cruzeiro, e tivemos aí um resultado positivo, uma partida, mas ainda tenho esperança de, num recurso, que essa denúncia ela seja entendida como inepta, ou que no mínimo tenha uma absolvição. Então a gente vai recorrer em relação a esse tema, inclusive pedindo efeito suspensivo desde já. Em relação a outro caso, uma condenação em 2 partidas, com a desclassificação do artigo 243F para o 258. O 243F a gente tem aí uma pena mínima de 4 jogos, de suspensão. Então, tendo que já foi positivo a desclassificação, foi compreendido que ali não houve uma ofensa à honra do árbitro, mas sim uma atitude antiesportiva, desrespeitosa. Inclusive o técnico esteve presente no julgamento, explicou, se desculpou. Foi um momento realmente de indignação em relação à marcação da arbitragem, e aconteceu aqueles fatos, e isso foi explicado à Justiça Desportiva para que não exagerasse na punição, e assim foi. Então acho que do ponto de vista da Justiça Desportiva, o caso foi bem compreendido. Então, mas a gente ainda terá um capítulo do pleno do STJD, seja por recurso do Cruzeiro, seja por recurso da Procuradoria, já que foi solicitada ali a lavratura do acórdão. Então agora vamos aguardar esses julgamentos, mas estou aqui confiante pelo Cruzeiro. E eu queria também, doutor, que você falasse sobre a absolvição do Cruzeiro por causa da briga que teve na arquibancada e também objetos atirados. O Cruzeiro se livra de uma multa, essa multa poderia chegar aí em um valor importante, mas o clube foi absolvido em ambos os casos, doutor? Só para completar, ainda houve aí absolvição no caso do jogo disputado contra o Fluminense. Houve absolvição do Cruzeiro em relação a suposta aí desordem, do artigo 213, ou seja, pelo suposto tumulto que teria acontecido entre as torcidas na arquibancada. Então houve absolvição do Cruzeiro em relação a esse tema, e também a absolvição do Cruzeiro em relação a um suposto arremesso de objeto que teria sido lançado em direção ao goleiro do Fluminense. Então ainda houve aí a absolvição desses casos que estavam na denúncia. Ok? Um abraço grande. Muito bem, Dr. Michel Acef Filho, advogado que fez a defesa do Cruzeiro, aqui no canal Samuel Venâncio. Nesta quinta-feira, o Cruzeiro já vai entrar com pedido de efeito suspensivo para ficar da seguinte forma. Sexta-feira, o Pessolano está fora, porque é a suspensão automática da expulsão contra o Grêmio. Terça-feira, contra o Sampaio, ele também está fora,
vai cumprir um jogo dos 2 que pegou contra o CSA, o outro ele cumpriu diante do Bahia. E esse efeito suspensivo é para que o Pessolano volte contra o Criciúma e a partida que ele levou contra o Fluminense, como disse o doutor há pouco, o Cruzeiro vai esperar o julgamento do recurso no pleno do STJD, porque ele tenta que a denúncia nem exista ou então que o Pessolano seja absolvido e aí não tenha que cumprir este jogo. É Copa do Brasil, como a competição terminou, o regulamento diz que tem que cumprir na competição nacional vigente. Então, por isso, o pedido de efeito suspensivo será feito nesta quinta-feira. A preparação do time segue. Amanhã tem a última atividade, nesta quinta na Toca, e Pessolano vai definir a equipe e vai definir também sobre os jogadores que voltaram a treinar. Giovani Jesus, Leonardo Paes, já. Todos vão ser relacionados? Acho que todos não. Mas um ou outro vai ser definido isso pelo Pessolano no treinamento, depois do treinamento desta quinta-feira na Toca da Raposa 2. Uma outra boa notícia hoje, João Paulo liberado para fazer transição. Ele que vem se recuperando daquela cirurgia, uma lesão muscular grave que ele sofreu. Em breve, o João Paulo também sendo liberado para treinar com o grupo, mas tem uma cautela maior por causa do tempo que ele está afastado desde o final do mês de abril. Sobre ingressos, mais de 17 mil vendidos, muitos setores esgotados, a venda geral está aberta. Você que quer ir ao Independência, não terá o metrô, em greve do metrô, então terá que ir de outro jeito. A carga aí é de cerca de 21 mil bilhetes e a expectativa é de Independência lotado na sexta-feira diante da equipe do Náutico. E para fechar, uma informação importante, primeira mão aqui no canal, Cruzeiro vai renovar o contrato do jovem atacante Stênio. O Stênio, ele tem 19 anos ainda, fez aquele gol importante contra o Bahia, já está até treinando normalmente, depois da luxação que teve no ombro. Em breve pode voltar a ficar à disposição do Paulo Pessolano. E o Stênio vai renovar o contrato, o novo vínculo deve ser até 2026. Ele tem um contrato que foi assinado e é o primeiro contrato de profissional assinado ainda em 2019. Então, claro que tem ali um reajuste, uma proteção maior também ao clube, porque o Cruzeiro está estudando todos os contratos e faz isso com o jovem atacante Stênio. Então, ele vai assinar uma renovação. É informação em primeira mão para todos vocês aqui no canal. Tá falado, pessoal?